Norma Brasileira de Contabilidade, NBC-TSP 12, de 18 de outubro de 2018. Aprova NBC-TSP 12. Demonstração dos fluxos de caixa. O Conselho Federal de Contabilidade, considerando o processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais e mediante acordo firmado com a IFAC, que autorizou, no Brasil, o CFC como um dos tradutores de suas normas e publicações, outorgando os direitos de realizar tradução, publicação e distribuição das normas internacionais e demais pronunciamentos em formato eletrônico, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na linha F do artigo 6º do Decreto-Lei N. Indicador Ordinal Masculino 9.295.946, alterado pela Lei N. Indicador Ordinal Masculino 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu plenário a seguinte norma brasileira de contabilidade, NBC, elaborada de acordo com a IPSAS 2, Cash Flow Statements, editada pelo International Public Sector Accounting Standards Board da International Federation Indicador Ordinal Masculino. F. Accountants, IPSASB/IFAC. NBC-TSP 12. Demonstração dos fluxos de caixa. Objetivo: a demonstração dos fluxos de caixa identifica a. as origens dos fluxos de entradas de caixa, b. os itens que geraram desembolsos de caixa durante o período das demonstrações contábeis, e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Os fluxos de caixa da entidade são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Ao tomar decisões econômicas quanto à alocação de recursos que dizem respeito à sustentabilidade das atividades da entidade, os usuários precisam compreender o efeito temporal e o grau de certeza dos fluxos de caixa. O objetivo desta norma é fornecer informações acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da entidade por meio da demonstração dos fluxos de caixa que classifica os fluxos durante o período em fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Alcance: 1. A entidade que elabora e apresenta demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência deve elaborar a demonstração dos fluxos de caixa em conformidade com as exigências desta norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada período de apresentação. 2. Informações sobre fluxos de caixa podem ser úteis aos usuários das demonstrações contábeis da entidade ao a. avaliar os fluxos de caixa da entidade, b. avaliar a conformidade da entidade com a legislação e regulamentos, incluindo orçamentos aprovados, onde aplicável, e c. tomar decisões entre prover recursos à entidade ou transacionar com ela. Os usuários das demonstrações contábeis estão geralmente interessados em saber como a entidade gera e utiliza os recursos de caixa e equivalentes de caixa. Esse é o caso independentemente da natureza das atividades da entidade e mesmo que o caixa seja considerado como produto da entidade, como pode ser o caso de instituição financeira pública. As entidades necessitam de caixa essencialmente pelas mesmas razões, por mais diferentes que sejam as suas principais atividades geradoras de receita. Elas precisam de caixa para pagar pelos bens e serviços que consomem, para honrar os serviços da dívida e, em alguns casos, para reduzir o seu endividamento. Como consequência, esta norma exige que todas as entidades apresentem a demonstração dos fluxos de caixa. 3. Esta norma aplica-se às entidades do setor público, conforme o alcance definido na NBC-TSP Estrutura Conceitual. 4. Não convergido. Benefícios da informação dos fluxos de caixa. 5. Informação sobre fluxos de caixa da entidade útil auxiliar usuários a prever a.
Futuras necessidades de caixa da entidade. B. Sua capacidade de gerar fluxos de caixa no futuro. E C. Sua capacidade de financiar mudanças no alcance e na natureza de suas atividades. A demonstração dos fluxos de caixa também proporciona meios pelos quais a administração da entidade pode demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo processo de prestação de contas e responsabilização referentes às entradas e às saídas de caixa ocorridas durante o período a que se referem as demonstrações contábeis. 6. A demonstração dos fluxos de caixa, quando utilizada em conjunto com as demais demonstrações contábeis, disponibiliza informações que permitem aos usuários avaliar as variações ocorridas no patrimônio líquido da entidade, sua estrutura financeira, inclusive sua liquidez e solvência, e sua capacidade para afetar os valores e momentos dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. A demonstração dos fluxos de caixa também melhora a comparabilidade dos relatórios de desempenho operacional de diferentes entidades porque elimina os efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as mesmas transações e eventos. 7. Informações históricas dos fluxos de caixa são frequentemente utilizadas como elementos que irão compor indicadores do valor, do momento e do grau de certeza dos fluxos de caixa futuros. Também são úteis para verificar a exatidão das avaliações passadas dos fluxos de caixa futuros.